Vamos, galera, tô virado na zorra, viu? Como muitos torcedores do Vitória acordaram no dia de hoje. Salve, galera rubro-negra, salve a todos que estão chegando aqui. Primeiro, antes de começar a falar do jogo de ontem, para você que não é inscrito ainda, chegou aqui de paraquedas, tá conhecendo o canal, se inscreve, dá essa moral, ativa o sininho para não perder as notificações. Compartilha com a sua galera e, claro, deixa aquele like, deixa aquele joinha que é muito importante pra gente. Tô virado na zorra, viu, torcedor? Mais uma vez a torcida depositou confiança no time e faltou uma coisa que a gente já vem falando desde o início da temporada: qualidade. Corinthians com uma folha astronômica, milionária, jogadores de seleção, Depay, o Carrídio, também o Garro, enfim, faltou qualidade. Teve muito esforço, teve muito suor, mas faltou muitas vezes no jogo de ontem a qualidade para que o Vitória vencesse a sua partida. E olha que o Vitória vinha numa caminhada muito boa, ganhando de todos os concorrentes diretos e agora terminou perdendo para a equipe do Corinthians. A partir de hoje, viu, torcedor? Não coloco mais o Corinthians como concorrente direto na briga contra o rebaixamento. E o Vitória, por outro lado, apesar de ter perdido o jogo, ainda segue a 2 pontos da zona de rebaixamento. Já está começando a empenar, porque ainda faltam aí 5 partidas, sendo 3 fora de casa, 2 no Barradão, para acabar o campeonato. Quero começar falando do torcedor do Vitória, né? Parabenizar aí o torcedor do Vitória, mais uma vez, lotou o Barradão. Vocês estão vendo aí o borderô do jogo de ontem, né? Ontem eu tava lá no meio da galera. Aproveitar e agradecer a todos que me pararam, tiraram fotos comigo, elogiaram o nosso trabalho que vemos fazendo aqui no nosso canal do YouTube, aqui no canal do Interativo, e o torcedor, ele correspondeu com força, né? Lotou o Barradão, fez uma festa brilhante. Dá para perceber aí que o total de público pagante em bilheteria chegou a quase 10 mil, 9.658. Ingressos corporativos, né? Que são, já explicamos aqui, são aqueles ingressos dos parceiros, ingressos da diretoria e tudo, 847, só mais Vitória, 20.043, um total de público pagante de 30.548, passou aí da margem dos 30 mil torcedores no estádio. Crianças 245, crianças não pagam, né? Todo mundo sabe disso. Total de público no estádio 30.793 para uma renda de mais de 1 milhão. 1.020.000 reais, 20.837 reais foi a renda do jogo de ontem. Parabéns, viu, torcedor? Parabéns por toda a postura durante o jogo. A chateação, ela era visível, mas eu acho que o torcedor entendeu de que realmente falta qualidade no elenco do Vitória. A qualidade ontem falou mais alto. E iremos falar aqui um pouquinho sobre alguns lances para entender o porquê da falta de qualidade. Faltou até cognitivo e a gente vai estar explicando isso aí ao torcedor. Então, torcedor, parabéns, mais uma festa brilhante. No final do jogo, reconheceu o esforço, né, de muitos jogadores em campo. Realmente, houve muita transpiração e pouca inspiração. Vitória soube marcar o primeiro gol, depois que o Hugo deu o presentão ali para Alejandro, né, marcar o seu 10º gol no campeonato. O Alejandro tá entrando aí na artilharia, tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E depois, amigos, só o que a gente viu foi a qualidade falando mais alto. Depay, Memphis Depay, o Garro, né, o meio-campista do Corinthians, o Garro, qualidade técnica absurda, não pode deixar sozinho. Deixou sozinho no primeiro gol, ele deu passe para o gol de Yuri Alberto. Deixou sozinho no segundo gol,
ele deu o passe para Memphis Depay. E aí, amigo, um abraço. Mais uma derrota no campeonato. Vitória que vinha numa pegada ganhando de todos os concorrentes diretos, acabou tropeçando. A partir de hoje não quero mais colocar o Corinthians como concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Para mim o Corinthians já foi, tem um time muito qualificado e daqui para frente ele vai já começar a sonhar o que a gente poderia estar sonhando agora, se ganhasse o jogo, que era uma pré-Libertadores, visto que os times de cima, logo acima do Corinthians, já não estão conseguindo vencer como estavam vencendo antes. Atlético Mineiro, o Grêmio, agora não, né? Porque o Corinthians já passou Atlético Mineiro e Grêmio, hoje está na 10ª colocação. É aquilo que a gente já vinha falando, se o Vitória ganhasse o seu jogo, ele ia para 10º. Porém, perdeu o jogo, caiu uma posição, é 13º, como você está vendo aí na classificação do campeonato. Então, 11º é o Atlético Mineiro com 41, 12º vem o Grêmio com 39, em 13º vem o Vitória com 38 pontos. E aí vem o pelotão de trás, né? O Fluminense em 14º com 37, um ponto a menos que o Vitória, um ponto a menos que o Vitória também tem o Criciúma em 15º e Juventude em 16º, 2 pontos. Vitória hoje está a 2 pontos do rebaixamento, pode começar a complicar porque o Vitória tem 2 jogos fora de casa. Vai pegar o Criciúma, jogar lá não é fácil, a gente vai estar trazendo todos os jogos dos adversários, eu fiz uma arte bacana hoje pela manhã e a gente vai estar colocando aqui daqui a pouquinho no vídeo. Então hoje o Vitória tem 38, o primeiro dentro da zona é o Bragantino que tem 36. Na pior das hipóteses, a gente está brigando aí contra mais ou menos 7 clubes, né? 6 clubes. Eu não vou botar nem o Atlético Goianiense, que já fui, nem vou botar o Cuiabá, né? O Cuiabá ainda tem chance, deixa o Cuiabá também. Estamos brigando contra 6 adversários, né? Fluminense 14º, Criciúma 15º, Juventude 16º, Bragantino é o primeiro dentro da zona, 17º com 36, 18º Atlético Paraná com 34 e o Cuiabá em 19º com 26 pontos. Esses aí são os times que estão brigando contra o Vitória, contra o rebaixamento. Vitória, mais uma vez, vacilou, entrou na briga do rebaixamento. Vamos falar dos gols de ontem, né? O primeiro gol não tem nem o que comentar, né? O goleiro do Corinthians, o Hugo, que é um dos melhores goleiros do campeonato, vem fazendo um baita campeonato brasileiro da Série A, deu um presentaço, terminou errando o passe e o Alejandro só teve o trabalho de empurrar para dentro e fazer o seu 10º gol no campeonato. Aí, amigo, pelo menos deixa eu enaltecer, né, nesse lance aí, a pressão na saída de bola do Corinthians, a pressão do Vitória. É o que a gente pode falar, né? Aí que você tá vendo na tela é o Mateuzinho que pressionou o Hugo e aí o Alejandro só teve o trabalho de botar a bola para dentro. Não tem nem muito o que comentar. Ou seja, o único gol que o Vitória fez ontem foi um gol dado. Tudo bem que criou algumas alternativas, a melhor delas acabou desperdiçando no segundo tempo. O Hugo também fez uma defesaça e na volta o Vitória acabou perdendo ali o gol. Poderia ter mudado a história da partida, mas não fez, paciência. O gol do Corinthians, gente, né? O primeiro gol do Corinthians, vocês estão vendo ali, né? Um pouquinho atrás do Depay, é o jogador Luan Santos. Ele estava lá na frente para dar combate. E aí não teve a intensidade de voltar para conseguir fechar ali o espaço. E passe entre linhas. Vitória, quando peca assim, quando toma muitos gols, a maioria é nos passes entre linhas. E essa o Depay, que você não pode deixar sozinho, conseguiu, na entrelinhas do Vitória, dar o passe para Garro. Tá? Então esse aí é o primeiro momento do gol do Corinthians. Vamos pro segundo momento. Tá aí, ó. O Garro foi inteligente. Já era para o jogador do Vitória, eu tô tentando ver ali até quem é, né? De chegar já fazendo a falta no Garro, puxando, jogando no chão, qualquer coisa que seja. Esse, na minha visão, foi o primeiro erro. Segundo erro, gente,
O Yuri Alberto, ele está na progressão, ele está de costas para o William Lepo. Ali quem está na marcação dele é o William Lepo. O que é que faltou aí nesse lance? Faltou o William Lepo perceber a progressão e fazer a linha do impedimento. Isso a gente vê constantemente no futebol. Isso também é treinado, tá, Carpini? Isso também aí é treinado. É a percepção do jogador que o outro vai progredir e não acompanhar. Sair, deixa ele lá, sozinho, impedido. Porque ele não tem olhos nas costas para poder enxergar que o William Lepo não o acompanhou. Ele ia ficar impedido. Faltou um pouco da percepção do William Lepo nesse lance aí. Tá? Então esse aí, daí saiu o primeiro gol. Saiu o passe do Garro e Yuri Alberto, do jeito que veio, fuzilou o gol de Lucas Arcanjo. Não foi culpa do goleiro do Vitória. Tá bom, gente? E olha que Lucas ainda fez boas defesas no jogo. Teve algumas saídas erradas, tudo bem por conta da pressão do Corinthians, desorganização e muitas vezes do Vitória. Algumas peças ontem não renderam, né? O Mateuzinho não esteve bem. Felipe Machado errando demais, não só em passes, como dormindo, assim como aconteceu no jogo contra o Inter fora de casa, cochilando, e aí o adversário tendo uma facilidade de roubar a sua bola muitas vezes. Então esse aí foi o momento do primeiro gol. No segundo gol, o primeiro momento. E olha que eu não peguei um outro primeiro momento, que foi na hora que saiu esse passe. O Garro estava de costas, gente. O jogador de costas para o gol, ele já é para ser pressionado. Para que ele, pressionado, toque para trás. Deu tempo do Garro dominar de costas para o gol, girar e aí ter a visão toda do campo, porque ninguém o pressionou. Olha como a zaga do Vitória tá parecendo caranguejo. Tá indo toda para trás, ó. Vamos proteger lá o gol, velho. Deixa o cara aí. E outra coisa, na melhor das hipóteses, também, além do passe, né, que foi sensacional, mérito do jogador e também erro do sistema defensivo do Vitória, o Garro tem uma característica de chute de fora da área. E ele poderia muito bem ter arriscado aí de longe, já que ele chuta bem. Então é mais um erro. É você não deixar o jogador com essa qualidade primeiro girar, depois ter essa liberdade de um possível chute. E não, feliz ainda, ele conseguiu um passe mais uma vez dentro da zaga do Vitória, na entrelinhas. E aí deu no que deu, né? O segundo gol do Corinthians, que foi justamente esse passe aí entre 4 jogadores do Vitória. Olha a demora que alguém ali apareceu, acho que é o Luan, né? O Luan demorou demais para aparecer em cima do Garro, mesmo que nem apareceu. Aí já é o passe acontecendo, nas costas, no miolo da zaga ali entre o Edu e o Wagner Leonardo. E o Memphis, experiente, Depay, só teve o trabalho de tirar do Lucas Arcanjo. Mais uma vez, não vou colocar na conta do Lucas Arcanjo. Sobre a escalação de ontem, gente, vamos aqui rapidinho, né? Só destacar uma coisa, né? Eu trouxe a escalação semana passada e eu já vinha falando, vai ser Lepo, tá? Porque eu tive uma informação e também uma projeção, uma intuição de que daria ele por conta da falta do Lucas Esteves, das opções que ele tinha em mãos. Então, certo era colocar o William Lepo como ele colocou. Infelizmente, o Lepo sentiu e teve que ser substituído no intervalo do jogo. É outro jogador que também vai fazer falta, né? O William Lepo. Teve outra lesão de novo, mais uma vez. E olha que o Vitória tá tendo semanas paradas. Uma semana inteira para trabalhar. Tá? Mas que bom que o próximo jogo agora vai demorar. Vai ser lá no dia 20, na quarta-feira, 16h30, lá no Heriberto Hilsen. Lembrando que dia 20 é o feriado da Consciência Negra. E aí, por isso, o jogo está sendo 16h30. Escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres. Reinaldo, cadê o Neres? O Neres acabou não treinando a semana toda. E aí, por conta disso, não teve condições de jogar essa partida. Estava no banco, mas não teve condições
de entrar no jogo ou começar jogando. E por conta disso entrou o Edu. O Edu foi muito bem. Não vou botar nada na conta do Edu. O treinador, o Carpini, ele chegou até a destacar um pouco da falta de entrosamento do Edu com o Wagner Leonardo, sendo que a dupla é Wagner Leonardo e Neres, mas ontem entrou o Edu, deu conta do recado na minha visão. Acho que foram muitos erros no setor de meio campo. Batemos tanto semana passada, né? Vitória precisava botar um cara na cola do Garro para não deixar ele respirar. Deixou respirar, 2 passos, 2 assistências para gols e um abraço. Outra coisa, batemos também na semana passada, na escalação, o Hiller e não Luan Santos. Sendo que o Hiller é que vinha jogando e o Hiller é que vem tendo um aproveitamento melhor nos desarmes. Poderia ter sido o Hiller de primeira no lugar do Luan Santos. Mais uma vez, Carpini muda o setor de meio campo e troca a dupla de volantes. Não gostei. Tá? Isso aí eu deixo minha crítica ao treinador do Vitória, o Thiago Carpini. Do meio para frente, o William Oliveira estava fora, suspenso. E aí ele colocou Machado. E eu já vinha falando que daria Machado, porque é Hiller ou Luan, Machado ou William Oliveira. Então o torcedor já sabe quando um sair, o outro entra. Beleza? Pode até ter alguma mudança, mas eu acredito que na maioria das vezes vai ser assim. Sai Luan, entra o Hiller, sai Machado, entra o Oliveira. Acho que o Oliveira volta como titular, o jogador, o William Oliveira. Mateuzinho, mal no jogo, errando muito passe. Eu até brinquei, né, com alguns amigos meus. Disse, Mateuzinho, volta o seu cabelo de antes, irmão. Tava melhor, velho. Você tava apresentando futebol melhor. Não tô brincando, tá, gente? Porque ontem ele tava com um visual novo, né? Aquelas trancinhas e tal. E o Mateuzinho ontem não teve bem. Errou muito passe, errou também algumas bolas que ele não erra normalmente. Mas vamos nessa, a caminhada ela continua. Na frente, Mosquito se movimentou demais. E o jogador Everaldo, que na minha visão não esteve bem. Né? O Everaldo não. Foi o Everaldo, não. Foi o Carlos Eduardo como titular. Não foi o Everaldo, não. O Everaldo entrou no segundo tempo. Foi o Carlos Eduardo, que na minha visão não esteve bem. Errou também demais passos. O Vitória errou muitos passos ontem. Coisa que eu não tinha visto em outros jogos. E o Alejandro fazendo o dele. Tentando fazer o dele. Muito bem marcado pelos Félix Torres e também o Gustavo Henrique. Deu muito trabalho ali ao Alejandro, esses dois jogadores. Também os erros de passe também incomodaram o futebol do Alejandro no dia de ontem. Vitória acabou aí sendo derrotado mais uma vez. Falando dos jogos, né? Aqui é a arte minha, tá, gente? Isso aqui é uma arte minha que eu preparei aí pra vocês. Se vocês verem em algum lugar, é minha, tá? O Vitória agora, que tá na 13ª colocação, vai pegar, aí tem o aviãozinho e a casinha. O aviãozinho é fora de casa, a casinha é dentro de casa. Tá? O Vitória vai pegar fora de casa o Criciúma e o Botafogo, e vai pegar em casa o Fortaleza e o Grêmio, e vai fechar contra o Flamengo fora de casa. Jogos difíceis, é por isso que eu disse, não era jogo para perder ontem. Primeiro que você já ia começar a sonhar mais alto. E agora não, você voltou a focar todas as atenções à zona de rebaixamento. Isso não é bom. Beleza? 14ª colocação é o Fluminense. Vai pegar Fortaleza e Criciúma em casa. E depois pega o Atlético Paranaense fora. Cuiabá em casa e Palmeiras fora. Esses são os jogos do Fluminense. Jogos do Criciúma. Pega o Vitória agora na próxima rodada em casa. Pega o Fluminense fora. Pega o Corinthians e Flamengo em casa e pega o Bragantino fora de casa. Vem o Juventude na 16ª colocação. Pega o Grêmio fora de casa, o Cuiabá jogando em casa, Atlético Mineiro e São Paulo fora e fecha o campeonato contra o Cruzeiro jogando também dentro de casa. No 17º vem o Bragantino, que vai pegar o São Paulo fora de casa, depois pega o Inter. Pega o São Paulo em casa, né? O Bragantino. Depois pega o Inter fora de casa, Cruzeiro em casa, Atlético do Paraná fora
e Criciúma em casa. 18º é o Atlético do Paraná, que está numa situação delicadíssima, perdeu o jogo aí para a equipe do São Paulo ontem. Vai pegar o Atlético de Goiás em casa, vai pegar o Bahia fora, Fluminense e Bragantino em casa e Atlético Mineiro fora de casa. E em 19º vem o Cuiabá, que pega o Flamengo em casa, o Juventude fora, o Bahia em casa, o Fluminense fora de casa e o Vasco em casa. Esses são todos os jogos que estão faltando na parte de baixo da tabela. E se você for ver aí, uma tarefa difícil é a do Vitória aí, viu, gente? Vitória tem uma tarefa aí indigesta, como o Bragantino também tem. O Bragantino vai pegar São Paulo, vai pegar Inter, vai pegar Cruzeiro. E os demais tem jogos, muitos confrontos diretos ainda, né? Dá pra ver que tem Fluminense e Criciúma, Vitória e Criciúma, pega o Criciúma e Bragantino também, Criciúma e Fluminense, ou seja, tem muitos confrontos diretos para acontecer, mas a tabela do Vitória ela não é fácil e o Vitória tem que tomar muito cuidado nessa reta final do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos voltando aqui. Agora eu quero fazer a crítica, né? Tem que se fazer também algumas críticas. Primeiro, para que duplicou a via do Barradão? Tá? Para que houve a duplicação da via? Normalmente, pelo que eu entendo, seria para desafogar os engarrafamentos. Só que o que adianta você duplicar a via se você fecha uma, tanto na ida quanto na volta? Tem lógica, não tem nexo. Ah, mas fecha por causa do movimento do torcedor. Então você pega aquelas barraquinhas que você colocou ali na frente do novo estacionamento e leva lá para o estacionamento lá. E aí deixa as vias livres para que o trânsito possa fluir tanto para ir quanto para voltar. Na ida, eu saí de casa, era 1h40 mais ou menos, tá? Com destino ao Barradão. Passei 2 horas no engarrafamento. 2 para ir. Indo pela Mário Sérgio. Por quê? Porque algum sabichão resolveu fechar a via ali, ó. A Trans-Salvador fechou a via, que dava acesso à entrada do Barradão. Aí é complicado. Na volta, outra crítica. Mais de 2 horas também para voltar, para sair. Primeiro, o estacionamento da imprensa. Tinha um carro lá com farol ligado, tampando tudo a nova passagem, né? Nova passagem que eu digo é que a gente não sai mais por onde a gente entra. O pessoal da imprensa sai agora pelo portão do estacionamento privativo, que é o portão 18. Porém, para você chegar até o portão 18, tinha um portãozinho ali e esse portão estava fechado por um carro que estava todo apagado, com o farol ligado, desligado, né, claro, sem ninguém dentro e não tinha como sair, não tinha como passar. Complicado. E o nosso estacionamento que a gente sai, fechado por um ônibus da polícia. O ônibus da polícia, inclusive, saiu, beleza, ok. Só que quando a gente saía pelo portão 18, que era o portão do estacionamento privativo, a gente ia em direção ao Mário Sérgio e não pegava engarrafamento. Porém, amigo, a gente, como teve que sair no portão da entrada, né, da imprensa, a gente teve que ir para o sentido inverso, em direção lá a Pau da Lima, em direção à BR, em direção ali a Academia de Futebol do Vitória. Pronto, tava tudo travado, porque mais uma vez a via estava fechada e aí não andava nada. Então fica aqui minha crítica, para que a duplicação da via se vocês não estão sabendo se organizar nessa duplicação? É para se pensar aí nisso, viu, Vitória? Porque vai ter ainda alguns jogos no Barradão e o torcedor, como antigamente, que ficava 3, 4 horas, às vezes, sem nem um carro andar, tá voltando isso novamente? Tem que se tomar cuidado com isso. A duplicação serviu para desafogar os engarrafamentos e não trazer mais engarrafamentos. Beleza, gente? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. A briga continua. Situação se complicou um pouco mais, porque o Vitória terá 2 jogos fora de casa, 2 jogos difíceis. O Botafogo, que vacilou contra o Cuiabá, vai querer ser campeão de qualquer maneira. Tem jogo difícil contra o Vitória. O Criciúma,
joga bem dentro de casa, vai pegar o Vitória agora. Então tem que se tomar muito cuidado, mas a briga continua. Eu ainda sigo acreditando, acho que o Vitória tem condições de fazer um bom jogo contra o Criciúma lá fora de casa no Heriberto Hilsen no dia 20 de novembro, 16h30, jogo complicado que eu já disse. O Vitória não vai ter o Everaldo, que tombou o terceiro cartão amarelo, e o William Lepo vai ser reavaliado durante a semana. Vitória que só vai voltar a treinar agora na terça-feira. Não quero crítica. O descanso também faz parte da preparação. Isso porque o Vitória só vai voltar a jogar daqui a 10 dias. Então tá bom, esses 3 dias de descanso faz parte da preparação. E aí sim, quando voltar com força máxima para se preparar melhor para esse jogo diante do Criciúma. Valeu, gente. Aquele abraço. Chegou até aqui, deixa aquele joinha, deixa aquele like. E amanhã, encontro marcado, tá? Hoje não, vou deixar mesmo para amanhã, nosso encontro marcado no nosso bate-papo rubro-negro, onde aqui o torcedor tem vez e voz, e eu quero lhe ouvir. Suas opiniões em relação do que vocês viram ontem em campo entre Vitória e Corinthians. Só não pode xingar. Valeu, gente, aquele abraço e até amanhã.